Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa lição 12 aqui da Academia de Radiologia. Então hoje eu resolvi trazer nessa lição 12 a atenuação da radiação aplicada à tomografia. Então vem comigo e vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão aplicada nessa área. Bom, então a gente deve lembrar que o tubo de raio-x ele vai girar ao redor do paciente emitindo radiação e o sistema de detecção que está do lado oposto, abaixo, após o paciente, vai captar as diferentes energias da radiação que chega até eles. Então, os detectores de radiação giram ao redor do paciente, captando diferentes energias do raio-x. Então, ele mede o raio-x atenuado pelo paciente. Então, vamos ver aí dois processos que nos ajudam a entender como o equipamento vai medir essas radiações. Bom, então nesse primeiro caso, o que a gente está vendo? Eu trouxe essa primeira figura aí para mostrar para você que se nós tivéssemos um feixe de raio-x monoenergético, com uma energia só. Então, por exemplo, trabalhou lá com 40 kelvins, eu tenho lá 1000... Trabalhou lá com 40 kV, eu tenho lá cerca de 1000 fótons. E aí eu tivesse uma espessura desse material e, por exemplo, eu tivesse água para atenuar isso, que é muito próximo do tecido humano. Então eu tenho 1000 fótons passando por essa espessura de material e aí eu tenho atenuação de 20%. E aí, consequentemente, veja que a atenuação para um feixe que tem uma energia só, ela vai sendo igual, todas as vezes vai reduzindo aí em 20%. Então esse é um caso que a gente não tem na tomografia. Por quê? Porque o feixe de raio-x produzido num tomógrafo, ele não é monoenergético, ele é polienergético, ou então a gente chama de heterogêneo, tanto faz, heterogêneo ou polienergético, que significa várias energias, uma série de energias. Se eu trabalhar, por exemplo, com 120 kV, eu vou produzir raio-x, pensando teoricamente, de 0 até 120 kV. Tem, lógico, tem atenuação, tem processo de filtração, mas vamos pensar aí que eu vou produzir raio-x de 40 kV até 120. Quando eu falo em polienergético e aí heterogêneo, é isso que eu tô falando. E agora veja como ocorre o processo aí quando eu tenho, na realidade, o meu feixe polienergético. Então, veja aqui, na primeira espessura de material, eu tenho uma atenuação de menos 35, mas na segunda eu já tenho menos 27, na terceira eu tenho menos 23. E aí veja, no primeiro tinha 1000 fótons, foi lá para 650 fótons, depois 474. Então veja a energia média. Então eu tenho lá uma energia média de 40 kV, depois 47, depois 52, depois 55, depois 57. Que conclusão nós podemos tirar disso? A quantidade. Então veja que aí, para um feixe de 100 kevs, eu tenho uma redução do número de fótons, mas a energia média está aumentando. E aí eu tenho uma redução de menos 35, menos 27, menos 23, menos 21. Então isso significa que é uma filtração que está acontecendo aí. Então essa primeira barreira que está atenuando o feixe, ela atenua os fótons de menor energia, consequentemente a segunda barreira, consequentemente a terceira. Então lá no final eu só tenho fótons de maior energia. E aí eu tenho uma quantidade menor, porque eles foram sendo atenuados, e também a porcentagem atenuada passa a ser menor. Então isso é para você ver a dificuldade que existe no sistema de tomografia, para que a gente tenha aí o sinal representando aquela região que atenuou aquele feixe de radiação. Para isso, nós vamos precisar da matemática, de ferramentas de computação e de sistemas de detectores bastante precisos. Então veja, isso é para mostrar a complexidade que é a tomografia, e ao longo das nossas lições eu vou mostrando como isso vai ser resolvido para que a gente tenha imagens que representam a verdadeira atenuação pelaquele tecido.
Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui abaixo ou então me mandar um direct e eu vejo você na próxima lição. Tchau, tchau!